Olá pessoal, todo mundo respirando bem por aí? Hoje, no nosso vídeo da série Analytics Responde, eu vou falar sobre tamanho de aerodispersóide para metais. Esse vídeo surgiu de uma discussão com meu amigo André Rinaldi da Ambientec. Nós estávamos discutindo que para os metais que estão na NR15, em qual fração do aerodispersóide eu tenho que coletar. Mas para isso, vocês têm que entenderem primeiro o que são as frações dos particulados, que estão especificadas no anexo C da CGH. Segundo a CGH, há três tipos de frações de particulados. Os particulados inaláveis, que são aqueles particulados que podem depositar em qualquer lugar do trato respiratório. Os aerodispersóides ou particulados torácicos, que são aqueles particulados que podem se depositar em qualquer lugar das vias aéreas dos pulmões e na região de trocas de gases. E os aerodispersóides respiráveis, que são aqueles que depositam-se nas regiões de trocas de gases. E aí, se você olhar bem na CGH, ela especifica para cada um dos metais o tipo de aerodispersóide. Se a gente estiver falando de óxido de ferro, em uma operação de solda, por exemplo, com aço, aí a gente está falando do óxido de ferro, que segundo a CGH é respirável. Por isso eu tenho que utilizar um seletor de partícula tipo um ciclone de alumínio, um ciclone de nylon. Se eu estiver falando de metais, por exemplo, níquel, o níquel tem uma fração que é inalável. Logo, eu tenho que utilizar um seletor de partículas inalável para coletá-lo, como por exemplo o IOM. Mas e aí, na NR15? Qual tipo de seletor de partícula ou qual fração eu aplico nos meus metais? Gente, vocês têm que lembrar que a NR15 ela é de lá de 1977, né, que foi utilizada a CGH de 1977. Foi publicado em 78. Nessa época não tinha essa definição. Essas definições de tamanho de aerodispersóides vieram mais recentemente. Inclusive tem uma ISO que a última revisão foi em 95. Ela é uma das bibliografias que está no anexo C da CGH. Então naquela época não tinha essa fração. Então nesse caso, se você está trabalhando, por exemplo, com manganês no anexo 12 da NR15, qual fração que você coleta ele? Em tese, o manganês você coleta como fração total, ou seja, com cassete de face fechada, porque não tem essa especificação de fração. E naquela época não existiam esses seletores de partículas. Mas e aí agora? Se eu olhar o manganês na NR15, se você olhar na NR15, você tem limites tanto respiráveis quanto inaláveis. Pô, Leandro, então se eu quero fazer um trabalho preventivo, um bom trabalho preventivo e meu laudo de insalubridade? Bom, aí, se você tem uma operação que pode gerar tanto particulados inaláveis como particulados respiráveis, você teria que coletar as três frações. Porque na NR15 você não tem a especificação e na CGH, se você ler a base do TLV, ele deixa bem claro que é importante você coletar as duas frações. Caso você seja atrevido igual eu sou, eu coletaria apenas o inalável e compararia com a NR15, porque existem vários artigos que falam que o inalável é maior do que o total e a OSHA hoje aceita o inalável para coleta de particulados totais. Gostou desse vídeo? Dá um joinha aqui, curte o nosso canal e mandem as dicas aqui pra gente para os vídeos da Analytics Responde. Sigam as nossas redes sociais, porque assim você estará por dentro do que há mais de moderno na higiene ocupacional. Obrigado e até o próximo vídeo.